Olá, estudante do 9º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a história do Paraná, a história da ocupação do estado do Paraná, de grandes personalidades que surgiram aí ao longo da história do Paraná e também sobre a participação do Paraná na maior guerra de todos os tempos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro europeu a percorrer o território do Paraná foi um bandeirante chamado Aleixo Garcia. Justamente nesse movimento dos bandeirantes, o que eles procuravam na exploração aí, ainda na época do começo da colônia, do território brasileiro? Eles procuravam justamente descobrir novas riquezas, como ouro, como prata, pedras preciosas, e também a escravização da população indígena, servindo aí como mão de obra forçada para outras regiões. E também nós vamos ter aqui também os jesuítas que se estabeleceram para a catequização dos indígenas. Isso vai ser um primeiro impulso para a ocupação de população de origem europeia no estado do Paraná. Lembrando sempre que, pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte do estado do Paraná estava em território espanhol, sendo que o Portugal ele só começa a ter mais acesso à região do interior do Paraná depois do Tratado de Madrid, de 1750. Esse tratado expandiu em muito as fronteiras, não só do Brasil, mas em muitos do estado do Paraná, justamente já dando uma concepção mais das suas fronteiras atuais. Em 1811, houve um grande movimento aí procurando a emancipação política desse território que hoje vem a ser o Paraná. Foi feito por Pedro Joaquim Correia de Sá, mas esse movimento acabou fracassado. Em 1812, você tem a divisão em duas comarcas. Antes o Paraná fazia parte de São Paulo, agora você passa a ter divisão em duas comarcas. Você tem a comarca de São Paulo e a comarca de Paranaguá, que depois é transferida para a cidade de Curitiba. Então aí já mostra um processo do Paraná cada vez mais ganhando identidade e ganhando autonomia. E houveram aqui no Paraná, depois do seu movimento emancipatório, depois que o Paraná conseguiu a sua separação da província de São Paulo, grandes nomes aí que influenciaram não só na economia, como também nas artes e também na gestão pública. Como nós temos o Barão do Cerro Azul, um grande empresário paranaense, Emiliano Perneta, um dos grandes poetas que fazem parte aí da história do Paraná e da literatura nacional, Alfredo Anderson, que ele é considerado o pai da pintura paranaense, o primeiro grande pintor que nós tivemos, e também temos Bento Munhoz da Rocha Neto, um político aí que foi muito influente e muito importante na construção de um Paraná moderno, no desenvolvimento da economia paranaense. E nós temos aí também a participação paranaense na Segunda Guerra Mundial, justamente devido ao torpedeamento de navios comerciais brasileiros por parte de submarinos alemães, o que levou à formação da Força Expedicionária Brasileira, em que nós temos aí um grande museu na cidade de Curitiba, que é a Casa do Expedicionário. Tá? Depois que a guerra acabou, esses expedicionários ficaram abandonados e a casa passou a servir como um centro de assistência aos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que foi fundada, então, a Legião Paranaense do Expedicionário. Com o tempo, a Casa Expedicionária foi trocando de função, se tornando cada vez mais um espaço de memória. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a história do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!